Hello, everybody! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, tá? Nossa aulinha de inglês. Sou a professora Silvia Letícia, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o superlativo dos adjetivos. Dentro dos graus, degrees of adjective, dentro dos graus dos adjetivos, nós falamos nas aulas anteriores sobre o comparativo de superioridade. E hoje, agora, nós vamos falar do superlativo, ok? Vamos falar hoje do superlativo, tá bom? E para a gente compreender logo inicialmente, eu vou voltar um pouco para falar sobre o comparativo de superioridade. O comparativo de superioridade, ele compara uma pessoa com outra, ele compara uma coisa com outra, tá? Então, normalmente é uma com uma. É uma comparação entre duas pessoas, dois objetos, dois animais, tá bom? Então, o comparativo de superioridade, normalmente, ele vem fazendo com que uma das pessoas é superior à outra. Por exemplo, o Brasil, né, é maior do que a China. Então, nesse momento, você vê que o adjetivo maior, ele está comparando o tamanho do Brasil com o tamanho da China, ok? Mas, quando nós vamos falar de superlativos, tá, dos adjetivos, nesse caso, eu vou comparar uma coisa com várias, entendeu? Então, eu comparo uma pessoa com várias pessoas. Numa sala de aula, por exemplo, um aluno com vários ou com todos, né? Então, quando eu digo o superlativo, ele é o melhor, ele é o superior a todos. Então, quando eu digo Max é o mais inteligente de toda a sala de aula, aí eu estou usando o superlativo, né? Ou seja, em inglês, Max is the most intelligent boy in the class, ok? Então, nesse momento, eu estou comparando uma pessoa com várias. Mas aí vamos às regrinhas, tá bom? Vamos ver aqui o que é que diz aqui nesse primeiro momento. Nós já vimos do comparativo, né, na aula anterior, e hoje nós vamos ver do superlativo. Para modificar o adjetivo, a gente acrescenta um sufixo diferenciado, né? Então, aqui no superlativo, eu tenho os adjetivos curtos, short adjectives, né, que a gente chama de adjetivo curto, que na verdade em português a gente pode dizer as palavras, os adjetivos monossilábicos e dissílabos, né? Os monossílabos e os dissílabos, tá? Então, o que tem uma sílaba ou no máximo duas sílabas. E aí eu coloquei aqui o adjetivo long, que é comprido, extenso, né? E que só tem uma sílaba. Como é que eu sei disso? Na aula anterior, eu já expliquei isso para vocês, que a quantidade de vogal me dá a ideia, a quantidade de sílabas em inglês que existem. No caso aqui só tem uma vogal, então só tem uma sílaba, long. O sufixo que eu uso para destacar, para fazer o superlativo, é o est. Ok? Então, eu uso o est. E aí, aquilo que era longo se tornou mais longo, mais comprido. Entendeu? E outro exemplo é um monossílabo. Tenho aqui large, que é largo. Também, né? Dependendo da situação, é extenso. Então, o large, que tem duas sílabas, né? Duas sílabas. Eu acrescento a ele um S e um T. Por que eu não acrescento o E? Porque a palavra large, ela já vem com o E. Então, para não ficar dois S, um ao lado do outro, eu uso somente o ST, que já consta aqui como se fosse o EST. Ok? Entendido? Bom, e quando o adjetivo, lembra daquela mesma regrinha do comparativo, as mesmas regrinhas do comparativo de superioridade, nós aplicamos superlativo.
O que vai mudar é o sufixo que você usa e a interpretação, vamos dizer assim, a interpretação da frase, né? Porque no comparativo eu comparo um com um e no superlativo eu comparo um com vários, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, essa regrinha, thin é magro, esbelto, né? E para essa palavrinha aqui, eu vou sempre olhar, ó, consoante. Eu olho sempre primeiro se tem essa opção, consoante, vogal, consoante. Sempre de trás para frente. Se eu tenho um adjetivo que tem uma consoante, vogal, consoante, CVC, né? Junto com você, é assim? E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dobrar a última consoante e colocar o sufixo que transforma o superlativo, que é o EST, est, né? Então fica thinnest, ok? Olha, se você observar aqui eu tenho, ó, consoante, consoante, vogal, não entra nessa regra. Aqui eu tenho vogal, consoante, consoante, não entra nessa regra. Então é importante observar logo de cara se o adjetivo de trás para frente ele tem a sequência CVC, consoante, vogal, consoante. E aí você só faz duplicar o N e acrescenta EST. Tudo bem? Essa é a terceira regrinha. A primeira regra geral, acrescenta EST. Os adjetivos terminados em E, acrescenta ST. Os adjetivos terminados em consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante e coloca ST. E a quarta regrinha, que vem falando dos adjetivos que finalizam com Y. E esse Y, né, vem acompanhado de uma consoante. Lazy, que é preguiçoso, né, uma pessoa preguiçosa. Então, lazy, quando vem a sequência de Y mais consoante, eu tiro o Y, troco o Y por um I e acrescento o sufixo que transforma o adjetivo no grau superlativo. Certo? Até aí tudo bem? Então, é nessa sequência que você faz. Ok. Então, e essas regrinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 4 regrinhas, né, dentro do short adjective. Na verdade, a regra mesmo é a primeira, que é a regra geral, que a gente chama de regra geral, porque para todo adjetivo, se for short adjective, se for um adjetivo curto, se for monossílabo ou dissílabo, eu acrescento EST. Se ele for maior, tá certo? Se ele for maior, já é outra regrinha, vamos já entrar nela. Mas, se ele tiver dentro desse padrão de ser monossílabo ou dissílabo, aí eu entro com as 3 exceções. Terminou em E, bota ST. Terminou em consoante, vogal, consoante, coloco, dobrando a última consoante, e coloco EST. E terminou em Y, acompanhado de consoante, eu troco o Y por IEST, ok? E a segunda regra vai para os adjetivos chamados long adjectives, né? São os adjetivos longos, os trissílabos ou os polissílabos, mais de 3 sílabas em diante, tá? Então, nesse caso aqui, preste atenção, que às vezes acontece da gente misturar o sufixo, colocar o sufixo, colocar o prefixo, colocar a palavrinha. Esse momento é importante. Nesse caso aqui, você não vai modificar o adjetivo, não vai acrescentar nada ao adjetivo. Ele vai continuar do mesmo jeito. Como eu tenho aqui o adjetivo populoso, tá? Populous, né? Então, eu tenho aqui o adjetivo populoso. O que é que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar, né, aqui, antes do adjetivo, a palavrinha most, que dá a ideia de superlativo, tá? Então, o Brasil é o país mais populoso da América do Sul. Talvez não seja, né? Só um exemplo, né? Então, nesse momento, eu coloco aqui o most e
repito o adjetivo. E do mesmo jeito aconteceu aqui com o generous, né? Então, eu tenho generous, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 sílabas. Aqui eu tenho 1, 2, 3 sílabas, né? Então, o mais generoso. Então, é simples. Basta você memorizar que a palavrinha que eu tenho que usar para superlativo é most. Antes do adjetivo, quando eu tiver mais de 3 sílabas. De 3 sílabas a mais, né? Aí eu coloquei, inclusive, alguns exemplos aqui pra gente fixar melhor. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, eu não disse que no superlativo a gente compara uma coisa com várias? Então, o que é que eu fiz aqui? Estou comparando São Paulo, tá? A cidade de São Paulo, com todas as cidades da América do Sul. O comparativo acontece dessa forma aqui, né? Então, eu tenho aqui São Paulo, né? Ela é importante vocês saberem, né? E eu não falei aqui antes, porque quando chegasse no exemplo, eu ia explicar para vocês, que tem essa palavrinha, o artigo de, tá? Que ele sempre acompanha o superlativo, né? Porque na hora da tradução, você observar, fica São Paulo é o mais, ou a, né? No caso aqui é cidade. São Paulo é a mais populosa cidade na América do Sul. Normalmente, como é que a gente traduz? Melhor para o português, São Paulo é a cidade mais populosa na América do Sul, né? Normalmente a gente coloca o substantivo antes do adjetivo na tradução do português. Em inglês é sempre o adjetivo antes do substantivo, né? Via de regra. Então, você tem aqui, ó, se você observar em todas as frases, vai ter o the, que é o artigo que enfatiza, né, o superlativo dos adjetivos na frase. Então, esse aqui eu usei o most, porque populoso é um trissílabo. Nesse aqui, ó, eu usei o de, os Andes é a mais larga montanha no mundo. A mais extensa, a maior, no sentido de maior, né? Maior no sentido de largo. Então, no caso aqui, como largo tem duas sílabas, eu só acrescento o ST, porque ele já tem o Ezinho. E aí, para finalizar, assim como no comparativo, nós também temos no superlativo os adjetivos irregulares, tá? Que no caso aqui eu coloquei 3, os que vêm sendo abordados na unidade do nosso livro, e que é good, que é best, o bad, que é roast, e o far, que você tem duas maneiras de, no superlativo, assim como no comparativo de superioridade, escrever farthest ou farthest. Você vê que a pronúncia não diferencia muito, é muito pequena a diferença na pronúncia. Mas um é com A e o outro é com O, né? Então, no caso aqui eu tenho que memorizar, porque não existe uma regra para os ativos irregulares. Ok? Eu espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.